Falar de transporte coletivo, a Prefeitura de Londrina quer trazer de volta o londrinense a andar de ônibus. O desafio, meus amigos, é grande. Eu comentava hoje na redação, quando o nosso Guilherme Gouveia, editor-chefe do Balanço Geral, trouxe esse assunto para a roda de discussão. E eu falei, olha, eu peguei ônibus quando trabalhava em uma outra emissora 3 anos. Só andei de ônibus, mas tinha o Psil. O Psil, para mim, funcionava bem. Você ia sentado, o ônibus tinha ar-condicionado, era belezinha. Pegava o ônibus ali pertinho da minha casa, parava em frente aonde eu trabalhava. Tranquilaço. Agora, pegar o busão, ter que ir pro terminal, desembarcar, correr no outro ônibus, que a hora que desce os passageiros, é uma corrida para subir no próximo, para poder ser sentado. Então, eu vinha do bairro, eu moro num bairro, né? Eu vinha do bairro de pé até o terminal. Chegava no terminal, aquela correria para pegar o próximo ônibus. Ia de pé até o trabalho. 1h30. Quem que aguenta? É só quem depende exclusivamente do busão. E a Prefeitura quer mudar isso. Ela quer estimular o londrinense a andar de ônibus. E o que está na pauta, Wesley? Quais são as intenções do município para que isso possa fluir e a gente não continue ano após ano perdendo os passageiros do transporte coletivo? Um dos caminhos apontados pelo município, então, para manter o transporte coletivo mais atrativo, então, para o londrinense, é a mudança também nas ruas e avenidas da cidade, ou seja, o plano diretor que foi aprovado e agora o IPOL, então, apresenta um novo projeto de lei para alterar, então, como ficam essas vias aqui em Londrina. Por isso, nós convidamos o Tadeu Felizmino, ele que é o diretor, então, do IPOL, para conversar com a gente, o presidente do IPOL. Tadeu, uma boa tarde para o senhor. Como manter o transporte coletivo mais atrativo dentro dessa ideia que o IPOL tem, então? Explica para nós, uma boa tarde. Boa tarde, amigos, Parra. Satisfação estar com vocês aqui. Nós estamos num processo, que é um processo histórico para Londrina, acontece a cada 10 anos, né? Que é a revisão do plano diretor. O plano diretor é formado por uma lei geral que dá todas as diretrizes gerais da cidade e por 8 leis específicas, e cada lei regula um aspecto da vida urbana da cidade. E a primeira lei que nós concluímos e encaminhamos agora para a Câmara Municipal é a lei do sistema viário. Essa lei, ela define todo o funcionamento, toda a mobilidade urbana dentro da cidade, né? E define a hierarquia das vias. E a grande, realmente, prioridade dessa nova lei do sistema viário é favorecer, dentro dessa definição das vias, o transporte coletivo. Ou seja, garantir que a circulação de ônibus, principalmente dentro da cidade, seja melhor e mais rápida do que do transporte individual. Na prática, de que forma isso poderia acontecer? Isso se dá na estruturação do sistema viário, das vias, né? Garantindo em algumas dessas vias faixas exclusivas para ônibus, aumentar a oferta de vagas exclusivas para ônibus. E para isso você precisa que as vias já tenham essa previsão de faixa exclusiva para ônibus, espaços de estacionamento mais rápido. O grande objetivo é o seguinte: no plano de mobilidade feito pela cidade, em 2018 e 2019, foi contratada uma grande empresa para fazer esse trabalho. Nós constatamos, foi feita uma pesquisa com a população para ver como é que a população se movimenta dentro da cidade. E nós constatamos que o sistema de transporte coletivo da cidade, apesar de ser um ótimo sistema, ele é pouco utilizado. Somente 18% das viagens, dos deslocamentos da população são feitos pelo transporte coletivo. Para você ter uma ideia, o transporte coletivo perde até para as pessoas que andam a pé. E, infelizmente, são 23% das pessoas que não usam ônibus, que se deslocam a pé, mas, infelizmente, uma grande parte desses não se desloca por questão financeira, por questão social. Então, o objetivo do plano é organizar o sistema viário
para que as pessoas cada vez vejam mais vantagem em utilizar o transporte coletivo. O senhor falou em faixas exclusivas. Nós já temos algumas na cidade, né, em algumas avenidas. Esse projeto que foi apresentado à Câmara já prevê novas faixas na cidade? Tem algumas vias que o senhor já pode citar ou não? E quais são as outras melhorias para atrair, então, o público, o passageiro para o transporte coletivo, na visão do IPU? Olha, nesse momento, a lei do sistema viário trata exclusivamente disso. Mas todas as vias arteriais e estruturais, que são as mais largas, de 40 a 60 metros, são vias que ligam regiões da cidade. As estruturais, elas atravessam a cidade toda, todas elas vão ter faixas exclusivas para ônibus, favorecendo assim o transporte coletivo. As demais, mais estreitas, que são as vias locais, aquelas vias de 20 metros no bairro, as vias coletoras que ligam um bairro a outra, essas vai passar ônibus, mas sem faixas exclusivas. Assim, na lei do sistema viário, você não resolve todos os problemas do transporte público, né? Mas você resolve uma coisa fundamental, que é garantir que quem anda de ônibus ande mais rápido do que quem anda num carro. E o objetivo, isso é uma necessidade ambiental, é que cada vez mais pessoas, em vez de pegar um carro para se deslocar, né, porque isso gera grande impacto ambiental, o planeta está aí vivendo todos esses desastres ambientais, né, é que as pessoas possam utilizar mais o transporte coletivo e o transporte ativo, ciclovias. Então, um grande investimento também do novo sistema viário é aumentar muito e garantir maior continuidade das ciclovias em Londrina. Parra, tem pergunta? Pode fazer que eu repasso aqui. Queria que perguntasse para o presidente do IPU o seguinte: as pessoas estão mandando mensagem aqui no WhatsApp com sugestões. Eu queria saber se o IPU deu possibilidade ou vai dar possibilidade para que o usuário do transporte coletivo opine naquilo que precisa ser melhorado. Porque uma coisa é você estudar, e não estou desmerecendo quem estuda, longe disso, mas outra coisa é você ouvir as pessoas que dependem do busão. São elas que sabem na prática quais são os problemas e o que pode ser melhorado. Se o IPU vai abrir essa possibilidade para que as pessoas opinem de que forma que o transporte coletivo aqui na cidade pode melhorar, Wesley? O Wesley ouviu o Wesley caiu o retorno, né? O Wesley ficou sem retorno, daqui a pouco eu vou voltar então com essa pergunta para o Wesley, porque é importante, né, gente? Uma coisa é você falar de estudos, né? Beleza, as pessoas estudam para isso, para definir uma melhor forma de gerenciar o transporte coletivo. Mas sem ouvir na prática quem usa, fica complicado. A gente tem um parâmetro de como pode melhorar esse serviço. Por exemplo, Parra, faixas exclusivas não vão aumentar o interesse do cidadão em usar o transporte público. Londrina precisaria pensar em outras alternativas. Tinha que voltar o rápido, Parra, que não passava no terminal central. Foi o que eu falei. Passar pelo terminal é legal, porque faz a baldeação, mas atrasa muito o serviço. Outras pessoas aqui, final de semana, Parra, não tem ônibus disponível. É um conjunto das 3 opções que você deu. Rapidez e sardinha enlatada não resolvem. O que seria conforto no conceito do município? Está muito ruim. Tem ônibus antigo, maquiado, que não serve. Esperando faixa exclusiva, será que isso vai melhorar o serviço? O Parra tinha que voltar ao Psyll. Foi o que eu falei, quanta gente trabalha na Avenida Bandeirantes, precisa pegar 2 a 3 ônibus por dia. Seria muito bom, Parra, ter ar-condicionado, onde é demorado, a gente passa mal com o calor no busão. Aí, ó, as pessoas que usam, ó. Parra, olha como é que são as coisas, a pesquisa foi feita em 2018, mas não foi feita uma em 2022. Então, assim, o povo precisa ser ouvido. Boa tarde, Parra. As faixas exclusivas de ônibus limitam a fluidez do trânsito e os próprios ônibus saem de suas faixas para se deslocarem pelas outras, deixando o trânsito pior. Teria que melhorar a fluidez das vias com semáforos, onda verde e reestruturação em todos os bairros. O Leandro da Zona Norte. Enfim, é você de casa que usa o busão e que pode dizer o que vai melhorar. Caso contrário,
fica difícil falarmos apenas em especialistas no trânsito, sem desmerecer o trabalho do IPU, viu? Vou voltar ao vivo com a Bruna, já o Wesley estava conversando com a gente e a pergunta o Wesley acabou não escutando. Eu perguntei aqui, Wesley, se o IPU pretende ouvir o usuário do transporte coletivo, porque é ele quem vai poder dar a sugestão necessária para a melhoria no serviço aqui na cidade. Wesley. Opa, tranquilo, Parra. Então vamos conversar novamente aqui com o Tadeu Felizmino, então, que é o presidente do IPU. Presidente, a pergunta do Parra, o usuário do transporte coletivo, vocês pretendem ouvir o passageiro, a pessoa que depende desse transporte, para também escutar as sugestões aí por parte da população ou não? Olha, como a gente comentava aqui, na verdade, todo o processo de elaboração dessas leis, até por obrigação legal nossa, é altamente participativo, né? Então, para formalizar isso, nós criamos lá em 2020 um decreto do prefeito, criou um grupo de acompanhamento comunitário formado por representantes das 50 principais entidades da comunidade de todos os setores, desde moradores, associações de moradores, consumidores, academia, universidades, empresas, todos os segmentos vêm acompanhando esse processo. Além disso, também por obrigação legal, nós realizamos uma série de oficinas e audiências públicas, né? Em que as pessoas tiveram a oportunidade de participar, tanto presencial como remotamente. E agora, por último, a Câmara Municipal, ela tem no procedimento dela também realizar audiências públicas, além do que a discussão e votação da lei é totalmente pública. Então, as possibilidades de participação sempre existiram, recebemos inúmeras contribuições e o principal, temos grande convicção de que essa lei ela vai trazer grandes novidades, muita coisa boa e vai simplificar a vida. Uma das novidades importantes é a cidade abrir mão, finalmente, depois de décadas, de alguns alargamentos previstos de vias. Isso aí vinha travando diversas ruas de Londrina, porque como tinha previsão na lei de duplicar aquela via, então ninguém conseguia fazer nem reforma. E essas vias estavam definhando, estavam morrendo. Então, nessa lei, finalmente, isso foi uma determinação também do prefeito Marcelo Pellinati, nós estamos formalmente abrindo mão de duplicação de vias, como a Duque de Caxias, aqui nesse trecho entre a Leste-Oeste e a JK. Você vê, é uma rua histórica, ficou anos ali travada e agora ela vai poder se desenvolver. Arcindo Sardo, a Jorge Casoni, diversas ruas que tinham essa previsão e que, portanto, impedia uma renovação, reformas, obras, elas poderão se desenvolver normalmente. Tá certo. Muito obrigado, então, ao presidente do IPU, que gentilmente conversou com a gente aqui, né, Parra? O projeto foi apresentado à Câmara. Eu volto com você. Viu, Wesley? Obrigado ao Tadeu Felizmino também. Só queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é importante fazer esse trabalho por parte do município, é importante pensar no desenvolvimento de Londrina. E tem que ser algo do município e não de prefeitura. Eu vou dizer o seguinte, nós tivemos na gestão do Quiref, por exemplo, o tal do Superbus. O Superbus vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo. Daqui a pouco parou. Troca o prefeito, de repente troca o entendimento. Não estou falando que o Quiref é melhor que o Marcelo, longe disso, tá? Não entenda errado o que eu vou dizer. Estou querendo dizer que nós precisamos de políticas municipais, que independentemente do prefeito que estiver no cargo ou do que vier na sequência, o projeto continue. Para que não seja dispendiado um monte de recurso e daqui a pouco o projeto é engavetado. Então nós precisamos tocar adiante. Essa ideia do IPU é muito boa. Eu só acho, eu aqui, como já fui ex-usuário do transporte coletivo, e não faz tanto tempo assim que eu parei de andar de ônibus, que as pessoas poderiam ser ouvidas de uma outra forma. Sugestão simples, baratíssima. O município comprar um chip de celular, criar um WhatsApp exclusivo, Busão Londrina, Londrina de ônibus, sei lá, cria um nome lá do WhatsApp, onde as pessoas vão poder mandar mensagens com sugestões ao município. Faz um pré-cadastro, lá você faz uma mensagem automática, nome, telefone, bairro, que linhas que usa e com que frequência.
Cara, eu não trabalho no município, mas será que é tão difícil fazer isso? Aí vai colocar lá, Gustavo Parra, eu uso a linha tal, meu telefone é tal, beleza, e uso tantas vezes por semana. O que deveria melhorar? Faz tipo enquete no WhatsApp, igual a gente faz brincando nos grupos. Ó, tinha que melhorar isso e aquilo. Depois eles tabulam esses dados e falam, olha, a maior reclamação do londrinense é essa. Precisamos focar nisso. Será que é tão difícil de fazer? Dizer que o processo é público, ok. Mas quem é que vai participar de audiência pública? Não vai. A gente tem acompanhado audiências públicas aqui, vão pouquíssimos interessados. O cara não tem tempo de deixar um final de semana que ele pode descansar, que ele pode curtir a família, para ir para uma audiência pública. Hoje está tudo no WhatsApp. Não é mais fácil fazer isso?